O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e os discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, povo amado de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e hoje nós estamos em plena novena, pedindo: Nossa Senhora de Guadalupe, sede nossa força nas tribulações. Nossa Senhora de Guadalupe, sede nossa força nas tribulações. Filhos queridos, também estamos no dia de São Brás. Padre Ranieri, toda a comunidade, aqueles que nos acompanham pela TV, rádio, aplicativos. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma rejeição a nosso Senhor. Ele vai à sua cidade de Nazaré, vai à sinagoga. É impressionante como as pessoas, em virtude do conhecimento da sua origem, não depositam nele fé. Aquilo que deveria ser um motivo de alegria, de entusiasmo, faz deles incrédulos. E diz que Jesus não fazia ali muitos milagres, a não ser ter curado alguns, tirado a enfermidade de outros. Mas o coração deles estava duro. O ouviam, mas não compreendiam. Viam, mas não enxergavam. A dificuldade de compreender que Jesus era o Messias. Nós também incorremos nessa dificuldade quando não percebemos os sinais de Deus e a sua ação em nossa vida e no mundo. Endurecemos o nosso coração, nos tornamos míopes e vemos as coisas distorcidas, surdos e não compreendemos. Jesus era de uma família humilde, filho de carpinteiro. São José, que neste ano o Papa Francisco pediu que celebrássemos, e o faremos, dia 19, cai numa sexta-feira, faremos todo dia 19 de cada mês. E no mês de março,
vamos começar o cordão de São José, mas isso eu explico depois. Por ora, lembrar que era de família humilde, carpinteiro. Percebe que ser humilde parecia ser um problema, enquanto que humildade é uma virtude. Parece ser um problema, porque eles não compreendem que o Senhor veio para salvar os pecadores. É muito mal compreendida a missão, a origem do Messias, porque eles esperavam algo muito triunfalista. Então a origem humilde de Jesus não é que não era importante, não é que não era digno, é que feria a mentalidade que eles tinham da espera do Messias. A pergunta que nos cabe hoje: será que nós não somos esse povo? E se as graças não acontecem em nossa vida é pela nossa falta de fé, pelo endurecimento do coração? Nesse contexto, a primeira leitura, e eu já várias e várias vezes citei, mas é a primeira leitura de hoje, nos fala de quanto Deus procura nos educar, até nessa simplicidade, a sermos humildes. A primeira leitura, tem gente que se pergunta: por que as coisas acontecem na minha vida? Será que Deus não gosta de mim? Pelo contrário, um pai só corrige quando ama. Alguém só se preocupa com o outro quando o outro lhe é importante. E é isso que diz a primeira leitura. Meu filho, não desprezes a educação do seu Senhor. Não desanime quando Ele repreenda, pois o Senhor corrige quem ama. Meus irmãos, então, nós devíamos nos colocar hoje diante do Senhor e pedir: Senhor, me corrija, me repreenda. Eu aceito as suas repreensões, porque é um gesto do teu amor. E se Deus permite certos acontecimentos na nossa vida, é para que aprendamos a ser pessoas melhores, filhos mais ternos, discípulos mais comprometidos, padres mais santos, cristãos mais autênticos, menos duros à palavra de Deus, menos soberbos, mais humildes e simples como as crianças. O Senhor corrige quem ama, castiga quem aceita como filho. E aqui no livro de Hebreus, dá um próprio sentido do sofrimento. Quando nos perguntamos por que o sofrimento? O sofrimento, por mais que não seja querido por Deus, e o sofrimento não foi criado por Deus, ele veio ao ser humano como fruto do pecado original. O sofrimento é para a nossa própria educação. Mas te pergunto, nós estamos passando por um sofrimento de pandemia terrível. Nós estamos passando por essa segunda onda e sabe Deus o que vai ser. Hoje mesmo, antes da missa, eu conversava com o Pérez, que passou pelo Covid, está aí atuando, emagreceu, me contava a experiência, assim tantos outros podem contar as experiências. E ele dizia: se cuida, padre, não é fácil. Mas será que tudo isso que nós estamos vendo nos toca? Será que tudo isso que nós estamos vendo, quem já passou sabe, quem não passou imagina, não dá para passar no lugar do outro? Mas será que nós nos tornamos menos mocos, mais abertos à graça de Deus? Se Deus, e eu creio piamente que Deus não mandou a pandemia, mas a pandemia nos educa, será que está nos educando? A perdoar com maior facilidade, a perceber que a qualquer momento nós estamos numa viagem programada, com data de validade. O problema é que eu não sei quando.
Mas eu percebo no rádio, continua brigas, discórdia, desavença, pessoa tinhosa, que não muda, trata mal dentro de casa. O que nós vamos querer mais? O que nós estamos esperando mais? Chegar lá na UTI entubado, onde não vai dar nem tempo de confessar os pecados e receber unção dos enfermos, vamos morrer sem sacramentos. Será que nem isso nos assusta? Será que nem isso nos faz refletir? É para a vossa educação que sofreis, é como filhos que Deus vos trata. Pois qual filho a quem o pai não corrige? O pai corrige, a mãe corrige, Deus nos corrige. Você já fez uma pergunta, o que é que Deus está te corrigindo? E é impressionante, porque a nossa consciência acusa. A hora que você deita, está sem sono. Tá, você vai lá para o teu remedinho, enche a cara de Rivotril, né? Mas não dá, porque a televisão está ligada, o Big Brother não deixa. Você dorme escutando lorota, dorme vendo coisas. Mas se a gente tivesse um momento de silêncio, Deus corrige na consciência. Deus corrige. Um exame de consciência antes de dormir nos faria pessoas melhores. Pois qual filho que o pai não corrige? E continua a carta aos Hebreus, para mim um dos textos mais lindos de Hebreus. Nenhuma correção alegra, causa dor, mas o fruto que produz uma correção é paz e justiça. As pessoas de Nazaré não se abriram à graça de Deus. Que nós nos abramos a essa graça. Filhos queridos, eu não vou deixar para o final a bênção de São Brás. Farei durante o sermão. Por várias razões, o tempo é limitado, algumas rádios irmãs têm horário marcado. Nós não faremos a bênção individual, diferentemente do dia das cinzas, que de um jeito diferente cada um vai receber as cinzas. A bênção de São Brás será dentro da missa. Aproveite e convidar quem está distante da televisão, que está desatento no rádio. Essa bênção, nós estamos na novena no programa, mas essa bênção que damos de São Brás, claro, eu peço todo ano por mim, que me valho da voz para evangelizar, mas pelos que cantam, pelos que leem, mas pelos professores que sempre me pedem, pelos locutores, mas para todos. E teve um senhor, esta semana, eu não sei se é Enéas ou Onéias, ele deve estar acompanhando, ele falou: padre, não esqueça esse ano, que a bênção de São Brás é para aqueles que fizeram traqueostomia, para aqueles que estão entubados, para que voltem e não tenham sequelas. E é verdade, a bênção de São Brás este ano está diretamente ligada a essa pandemia dos males respiratórios, pedindo a Deus que nos ajude, que fortaleça nossos pulmões, sempre naquela frase: Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. A história de São Brás que se conhece não é muito extensa. Um homem justo, humilde, simples, que no ano 300, junto com todos os cristãos, quase perto já do Edito de Milão, mas ele foi perseguido, como todos os cristãos, pelo imperador Licínio, na Armênia, era bispo, mas ele jamais aceitou recusar
e acender o incenso para os deuses pagãos, e por isso foi torturado. Ele foi escalpelado, foi tirado a pele vivo, escarneado, depois decapitado. Mas quando estava indo por martírio, uma mãe ainda grita que o filho está morrendo sufocado por um espinho. E ele, na sua dor, na sua tortura, se vira e faz o sinal da cruz, e milagrosamente a criança é curada. Hoje nós temos que pedir que São Brás nos cure dos males da garganta e de todos os males respiratórios, quando o Covid ataca exatamente ali. Mas me impressiona na oração, não a oficial que farei, mas na oração opcional que faço no rádio. Ó Deus, por intercessão de São Brás, curai os males da minha garganta, e eu prometo que as palavras que saírem da minha boca, escute bem, serão de verdade e não de mentira. Então, se hoje nós recebemos a bênção de São Brás, temos que assumir esse compromisso. Senhor, que eu fale a verdade, e que eu não use da boca, da palavra, da voz para mentir, que o desagrada. De justiça, não de calúnia, de bondade, não de aspereza, de compreensão, não de intransigência, de perdão, não de condenação, de amor e não de ódio, de alegria, não de tristeza, de fé, não de descrença, de esperança e não de desespero. Portanto, Deus nos dá graça, não para que usemos a nossa voz para propagar e sermos instrumentos do mal, mas sermos instrumentos do bem, da boa nova. Fiquemos de pé. Quem está em casa também o faça. Segundo a tradição, a bênção de São Brás é dada, e muitos receberam em outros tempos. A vela que é acesa agora, ela depois é colocada na garganta de cada um. Devido à pandemia não o faremos, mas mais do que esse gesto, é a bênção que você, agora nessa igreja, e os que acompanham pela televisão, rádio, YouTube, recebem. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Todo-Poderoso, cheio de ternura, com uma só palavra criastes todas a variedade dos seres, e quisestes que para recriar o homem o mesmo verbo pelo qual tudo foi feito se encarnasse. Vós sois grande e imenso, digno de temor e de louvor, e fazeis tantas maravilhas. Por vós, o glorioso mártir São Brás, em proclamação de sua fé, sem temer os tormentos, conquistou a palma do martírio. Vós lhe conferistes, entre outras graças, a prerrogativa de curar, por vossa virtude, todos os males da garganta. Suplicamos, pois, a vossa majestade, sem olhar as nossas culpas, mas antes, aplacado por seus méritos e preces, vos digneis em vossa venerável bondade abençoar, santificar esta cera, criatura vossa. Infundi, Senhor, em todas as pessoas a graça, para que, tocados pela fé, fiquem livres de qualquer doença na garganta pelos méritos do martírio dele. Possam dar-vos graças da vossa santa assembleia e louvar o vosso nome glorioso, que é bendito pelos séculos dos séculos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu falo uma vez, cada um põe a mão na sua garganta agora.
aqui e em casa. Eu falo uma vez e depois juntos iremos repetir. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta, livrai-os dos males da garganta e de toda e qualquer enfermidade. Juntos. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta e de toda e qualquer enfermidade. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livrai-me dos males da garganta e de toda outra doença e de toda enfermidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.